Então, para a gente começar aqui, o que que vocês avaliam dentro do que vocês imaginam, o que que vocês imaginam que a gente possa vir a discutir aqui nessa disciplina? Alguém tem alguma ideia? Alguém tem alguma opinião dizendo, olha, a gente precisa, ou necessidades, olha, a gente precisa, seria interessante a gente dar um foco maior nisso ou naquilo. O que que vocês acham? O que que vocês esperam da disciplina? Muito cedo para a gente começar? O pessoal está com sono ainda? Eu imagino que nós vamos discutir o processo de licenciamento ambiental, Ah, como fazer um relatório e tudo isso. uhum. Licenciamento ambiental. O que mais? Do artigo 225 da Constituição. Eu gostaria de ver temas relacionados à unidade de conservação. Unidade de conservação, estou anotando aqui. Então, a gente teve, a princípio, a gente teve três pontos, né? Licenciamento ambiental, toda a parte do artigo 225 da Constituição Federal, sobre unidade de conservação. O que mais? Nacional do Meio Ambiente. Perdão, não princípio da entendi. tutela do meio ambiente. Desculpa, o início eu não entendi. Política Nacional de Meio Ambiente. Política nacional. Princípio da tutela. Uhum. Tutela jurídica do meio ambiente. E o que que vocês acham, então, a gente botou esses quatro, a gente vai dar uma olhada aí na estrutura para ver se a gente atende a isso que vocês falaram. O que que vocês imaginam que isso pode beneficiar as atividades de vocês? Ou seja, o que que vocês avaliam que o entendimento, aí eu vou pegar no que vocês falaram aqui, né? O entendimento da Constituição Federal sobre a parte de meio ambiente do artigo 225, né? A questão de licenciamento ambiental, toda a parte de legislação sobre unidade de conservação, a política nacional de meio ambiente. O que que vocês imaginam ao conhecer esses itens, esses elementos jurídicos que existem no país, né? Cada um desses que vocês falaram, eles são baseados em leis, né? E regulamentados por decreto. A gente vai ver isso também. Mas o que que vocês esperam? Ou seja, o que que isso beneficia as atividades que vocês fazem ou que vocês pretendem fazer na rotina de vocês do dia a dia? O que que vocês imaginam? Assim, qualquer prática de análise ambiental, de gestão ambiental, deve ser feita, isso é legal, né? Uhum. Acho que a primeira consulta, conhecimento, deve ser feito. Depois pensar em outros tipos de implementar isso com outras ferramentas, obviamente, porque é a lei que é só aquilo que deve ser seguido. Ok. Então Oi, diga, podem falar. Outras leis. Bom dia. Vai lá, Juliana. Oi, obrigada, Fernanda. Perdão. Um tópico que eu acho que pode ser acrescentado também, se não tiver incluso, é a apresentação dessas leis, porque elas são das mais variadas e a gente tem algo muito amplo e também tem coisas bastante específicas. Não precisa aprofundar nelas, mas eu acho que a gente ter ciência de que elas existem é muito válido também. E eu acho que o que a gente ganha como aprendizado com a disciplina além da gente pensar no que pode nos melhorar nas atividades profissionais, mas é uma parte meio que cidadã mesmo, sabe? Você entender de conservação, você entender o que é preservação, você entender o que é certo e errado, para a gente tentar conviver nessa sociedade crescente, numa velocidade que nunca se viu, e poder viver em harmonia com tudo que a gente tem, sem perder tanto. Ok. Fazer alguns comentários, João. Eu acho que Sim. no meu caso, eu sou o único servidor, eu e a Luídia, mas eu sou bem específico, né? Eu trabalho no IBAMA, então, Sim. diretamente com essas questões.
Tem algumas outras leis ou regulamentos importantes, né, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Sim. os protocolos internacionais como Montreal, Minamata, Estocolmo, que são importantes e são fonte de conhecimento para trabalhos na área privada, principalmente, né, esses protocolos, essas coisas todas. E tem uma questão importante aí no sistema de estruturação legal, que é o SISNAMA, né, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, onde tu tens legislações nas três esferas administrativas. Então, as atribuições, na verdade, são as mesmas para os três entes, mudando o território, né, onde se aplica, o aspecto da restrição. Né? Uma lei municipal tem que ser igual ou mais restritiva com a legislação estadual e assim por diante. Tem toda uma legislação referente a alguns recursos, como a parte de florestal, a parte de pesca, que é um horror, o detalhamento, né? E a gente está passando por um processo violento de instabilidade jurídica, para usar um termo muito ao gosto do mercado, né? Por exemplo, a lei de licenciamento prestes a ser completamente alterada, descaracterizada, transformada num aspecto puramente cartorial. Então, são questões também que eu acho que são importantes. Nós estamos num momento que a gente está na possibilidade de estudar coisas que amanhã já não tenham nenhum sentido. São esses os meus comentários. Então, perfeito o que você falou. Deixa eu só abrir aqui. Eu vou estar fechando e abrindo a câmera só por uma questão de ganho de rede, tá? Então, vamos lá, disso tudo que vocês falaram, ou seja, realmente, a gente tem aí uma gama de assuntos e de discussões muito importantes, ou seja, a gente trazer as experiências de cada um para esse ambiente aqui é muito enriquecedor para todo mundo. A única questão que a gente tem mais é o tempo que a gente tem da disciplina. Então, baseado no que vocês estão falando e que eu tinha pensado para a disciplina, algumas coisas são importantes para a gente discutir. Essa sua fala final, Fernando, era importante, principalmente, então, justifica um pouquinho a gente ter uma unidade só, e que a gente vai ver mais à frente, sobre ordenamento jurídico no país, ou seja, como funciona a estrutura jurídica, como funciona a hierarquia jurídica e o ordenamento jurídico, né, das normas, para que a gente entenda o que uma lei, o que um decreto, quem faz, quem altera, como isso pode acontecer, quais são os poderes envolvidos nisso e as suas participações, porque assim, a gente realmente está passando por uma questão muito difícil em vários temas, né? Mas o tema meioambiental é um tema muito sensível no momento que a gente está, e uma das questões que se diz muito do desburocratizar, né, do desregulamentar, faz com que a gente tenha fragilidades nas questões, e aí na parte ambiental muito grande, porque se não há um regulamento, a gente muitas vezes não define limites, não define responsabilidades, né? Não define princípios em que a gente vai se basear para as políticas públicas, né? Então, toda essa questão é muito complicada quando a gente diz, deixa passar a boiada, vamos dizer assim, né? Então, essa questão é muito importante. A gente tem uma estrutura jurídica que tem o seu mérito, tem as suas lacunas, a gente vai, né, ao longo das discussões, a gente vai ver que existe, e elas estão para serem identificadas e serem tratadas. Ao mesmo tempo, há para que você possa apoiar dentro dessas legislações ações de governo. A gente vai falar um pouquinho sobre o PPA nessa discussão, que é o Plano Plurianual. Então, você tem, né, uma política nacional de meio ambiente,
que define as diretrizes, os objetivos, e aquilo tem que ser transformado em ação. E as ações são transformadas através desse plano plurianual. Então, a gente precisa... as políticas vão dar os direcionamentos, né? Os regulamentos vão dizer quem vai fazer, como vai fazer, né? Os decretos, as sanções do não cumprimento e assim por diante, mas você tem que transformar isso numa coisa do dia a dia que você... E a gente vai ver como é que está o último PPA em relação a uma parte ambiental, né? Eu acho que a Constituição trouxe umas questões interessantes, né? Como já foi dito até o artigo 225. Os protocolos internacionais, elas estão dentro né, como você falou também, estão dentro da organização territorial. A parte, como também foi dito, a parte da participação da sociedade, do entendimento da sociedade, de como o país olha para as questões ambientais e qual o papel de cada um nisso, né? Então, a gente vai tentar fazer esse apanhado todo. Acho que a gente está bem... Eu vou mostrar aqui a estrutura da aula, bem próximo do que a gente está discutindo aqui, né, do pensamento, mas a gente tem uma limitação muito grande, que é o tempo, né, o que é a mesma coisa que acontece em cartografia. Então, a gente vai tentar ser o mais produtivo possível, e acho que esses debates são muito importantes, ou seja, trazer as experiências, trazer as observações, as análises em relação ao que a gente está falando é muito importante. Tá? Eu vou passar aqui, deixa eu fechar. Então, para a gente ter uma ideia, eu vou mostrar um pouquinho do que é a estrutura baseada já no que vocês falaram, para ver se a gente pode encaixar. Eu não vi aqui o chat, só um instantinho. Acho que estudar o meio ambiente é interessante porque não há como pensar fechado. As ações de preservação, de sustentabilidade são ações que causam impacto na sociedade, claro, de modo global. Uma das coisas que eu pensei essa semana, que eu não botei, que entra no mesmo nível, que entra numa questão importante no dia a dia de hoje, são os ODS, né? Eles dão algumas indicações de meta, apesar de ser um período, mas quando você vai olhar, né, destrinchar algumas metas e alguns indicadores, ali já dá alguns indícios também de possibilidade de lacunas que você precisa preencher em alguma, não obrigatoriamente na definição às vezes, de lei, mas o que efetivamente não está regulamentado, o que já tem lei, mas não está regulamentado. Então, é uma coisa que eu acho que a gente pode também, ao longo do processo, trazer essas questões relacionadas a esses protocolos internacionais. Tá? Bom, lá pela ementa do curso, o objetivo é apresentar os principais instrumentos legais ambientais vigentes no país, no estado e município do Rio de Janeiro. Por que eu tirei isso? Porque, assim, como é um curso, né, hoje, como curso online, a gente tem alunos de diferentes lugares do país. Acho que se a gente for... Depois a gente vai fazer, podemos até, lá na disciplina de SIC, fazer um mapa da distribuição dos alunos espacialmente no país. Mas, assim, então, acho que... E pelo prazo, pelo tempo que a gente tem, eu resolvi não abordar as questões do Estado e município do Rio, tá? Fazendo mais umas leis de âmbito nacional, né? Utilizando como apoio em licenciamentos, perícias e no controle e fiscalização do meio ambiente. Então, partindo desse objetivo, uma das questões básicas ou fundamentais que a gente vai tentar trabalhar no entorno é a Lei de 81, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, né? E dentro dessa lei, e aí a gente vai trabalhar, como a gente está discutindo legislação, a gente vai trabalhar na definição, com base na definição que a política dá para o meio ambiente, né? Então, ela diz lá que meio ambiente é o conjunto de condições, lei, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida de todas as suas formas, em todas as suas formas. Então, a partir desse entendimento, né, é um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, e que permitam, abrigam e regem a vida de todos, em todas as suas formas, que a gente vai estar trabalhando nesse conceito, trabalhando com esse conceito nas discussões da legislação. Tá? Também dentro dessa discussão, trabalhando um pouco com base, e aí essa seria a base de todo, ou seja,
o que vai, o início de tudo, não a base, a gente está com a política como base, mas o início de tudo, a Constituição, e como vocês falaram também, né, no artigo 225, que é um capítulo específico para meio ambiente. Então, na Constituição de 1988, teve um capítulo específico para meio ambiente, e que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, acho que dentro do que a gente discutiu, já quando falou também na parte das questões do cidadão, está ali, na própria Constituição, também definindo o papel da coletividade, da sociedade como um todo, nesse dever e nessa preservação. Então, você tem o poder público e a sociedade envolvida nisso na Constituição. E aí, quando a gente for falar de ordenamento jurídico, esse poder público se divide em 3 poderes, né? E aí, cada um tem um papel específico, né? Típico e um atípico, mas todos têm seus papéis típicos, e como esses papéis típicos se encontram nesse processo de garantir o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? E capaz de ter ele preservado para agora, né? Nas gerações presentes e futuras. Para isso, a gente também vai ter que se basear nessa disciplina na questão do direito ambiental. Então, eu trouxe aqui, claro, existe uma biografia muito grande, eu vou falar de alguns, mas não tem como muito, de novo, por causa do tempo, a gente avaliar questões de conceitos de diferentes autores. Eu vou ter que pegar um e seguir. Claro que a gente vai poder discutir, trabalhar em cima disso, mas a gente vai tentar direcionar para algumas questões da mesma. Isso também se baseia na questão do direito ambiental, né? Então, o direito ambiental constitui um conjunto de regras jurídicas de direito público, né? Então, quando a gente fala regras jurídicas de direito público, a gente volta lá para o próprio artigo da 225 da Constituição, né, que impõe-se ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente. Então, o direito é um conjunto de regras jurídicas de direito público. Por quê? Porque ele é público, porque aborda tanto o poder público como a coletividade, a sociedade envolvida nisso, né? Que vão nortear as atividades humanas, né? Ora impondo limites, e aí a gente vai ver também essas questões quando falar do ordenamento jurídico. Os limites, comportamentos adequados, né? Julgados adequados, por meio de instrumentos econômicos, e aí isso em relação também às sanções que ocorrem nas questões das ações aplicadas, ações que eu digo, né, não ação jurídica, mas os comportamentos perante a comparação com o direito ambiental, com direitos de uma forma geral, né? E aí, de modo que a gente tenha como objetivo, né, toda essa estrutura, essas regras jurídicas, né, que vão nortear esses limites, vão fazer o julgamento adequado desses, inclusive, instrumentos econômicos, a garantia que essas atividades não causem danos irreversíveis ao meio ambiente. Eu acho que a questão do dano irreversível é muito significativa, tá? Impondo responsabilidades e consequências, e consequentes sanções nessas questões. Então, o direito ambiental ele tem toda a estrutura da questão que tem o direito como um todo, mas com foco na garantia que qualquer atividade que seja realizada não cause danos irreversíveis ao meio ambiente, tá? E isso a partir de identificação das responsabilidades e consequentes sanções em relação a isso. Ok? Como é que a gente vai organizar a aula? Ou seja, a gente pensou em 6 unidades, não obrigatoriamente elas são 6 aulas, né? São 6 unidades, acho que eu até escrevi aula lá no Moodle, mas elas são 6 atividades, que algumas elas têm mais tempo que a gente vai ter que discutir, outras menos. Então, são 6 unidades. A primeira que a gente vai começar hoje. O ordenamento jurídico, como a estrutura jurídica no país suporta as ações relacionadas ao direito ambiental, né? Passando pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, e aí bate com o que foi
falado também. A Política Nacional do Meio Ambiente, a gente vai ver aí como é que é a relação dela com a Constituição, visto que ela é de 81, a Constituição de 88. Então, como é que isso é possível e como é que ela está em vigor. Depois, a parte de licenciamento ambiental, Código Florestal e o dano ambiental e resposta de reparação. Então, a gente vai passar por essas unidades, né, em que a gente vai abordar quase todas essas questões. No ordenamento jurídico, a questão também da participação dos protocolos internacionais, a gente vai mencionar como é que isso é previsto dentro do ordenamento jurídico, outras políticas não diretamente, como foi falado, estão aqui nas unidades, mas a gente dá indício quando da organização do ordenamento jurídico e de como elas se apresentam a partir desse ordenamento jurídico em relação à Constituição, as normas infraconstitucionais, infralegais e assim por diante, né? E dentro dessa estrutura que a gente vai. Então, é muito importante a gente ter, né, ao longo dessa disciplina, essa troca para que a gente possa fluir, porque é um calhamaço de textos para ler, de escritos jurídicos, vamos dizer assim, em que a gente precisa se debruçar e entender e como eles se relacionam entre os outros, né? Até como, ao buscar uma lei na internet, o que efetivamente existe de revogado, de regulamentado, de vigente, porque a própria estrutura ali já dá ele já mostra esse entendimento, tá? O que a gente vai trabalhar como principais legislações é a Constituição, a Política Nacional de Meio Ambiente, a Política Nacional de Recursos Hídricos, as leis de crimes ambientais, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o novo Código Florestal. Pelo menos esses são os principais que a gente vai discutir, que são passíveis de a gente discutir com certa profundidade dentro dessa estrutura. E outras bases de bibliografia também, que eu acabei botando só o texto aqui, depois eu completo melhor, que a gente vai trabalhar também como algumas referências que eu usei de referência para o planejamento da aula, tá? Então, baseado nesses autores, alguns se acha na internet também, outros não. Esses são textos. Quem tem o Amazon lá no Kindle, alguns têm disponível para quem tem lá o Prime para baixar, então facilita, alguns não. Normalmente essa bibliografia não é tão barata, né? Então essa é a ideia da estrutura dessa disciplina em que a gente vai conversar. Já apareceu aqui no chat uma questão, Michel Temer. Eu sabia que vocês iam falar, realmente. Não tem jeito, não tem muito como fugir. Ele é uma das principais referências de direito constitucional dele. E o livro dele é referência, não tem como fugir disso, né? Então, eu ia deixar essa brincadeira para a unidade, mas vocês já mataram. E a gente vai usar bastante coisa dele, principalmente na unidade 1, que é sobre o ordenamento jurídico e a parte da Constituição. Tá bom? Ok, alguma pergunta? Podemos começar a unidade? Só, eu estou com a mão levantada, eu queria fazer um comentário que passou por todo mundo, que está, de certa forma, não está inserido na Política Nacional de Meio Ambiente, mas que é importantíssimo, são os conselhos, né? O CONAMA e os conselhos estaduais, embora principalmente o CONAMA esteja muito descaracterizado e desmoralizado, são instâncias importantes de participação social e o CONAMA, inclusive, funciona como legislador, muitas vezes, né? Sim. A gente eu vou entrar no CONAMA, né, na estrutura que se tem em relação a isso, ou seja, né, você tem algumas estruturas, ou seja, o Conselho de Ministros, né, o Ministério, o CONAMA, os institutos como IBAMA e ICMBio, depois os estaduais, que é uma estrutura que aparece, ele aparece na Política Nacional de Meio Ambiente, eu acho que ele aparece também na estruturação esqueci o nome, do CISNAMA. CISNAMA. Do CISNAMA não, o CISNAMA ele é parte
né, dessa estrutura no Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Ele também aparece, se eu não me engano, ele aparece essa estrutura também de onde gera política, que são no Conselho de Ministros, a entidade superior, vamos dizer assim, que o Ministério, o Conselho, a Executiva. Então, a gente vai passar nisso também dentro dessas unidades também. Né? Então, falando um pouquinho como é que é a composição deles, como é que eles funcionam, não entrando muito em detalhes, né, em relação até a ICMBio e IBAMA, mas a participação dele. A gente vê isso também, acho que já na segunda unidade a gente já vai falar sobre o econômico. Né? Ok, podem, assim, como eu estou com a tela, com a apresentação e tudo, às vezes eu não consigo ver muito bem ali, então, se levantou a mão e eu não dei atenção, pode abrir o microfone, porque às vezes eu não consigo perceber aqui, não tem problema. Tá? Então vamos lá, vou botar aqui. Mais alguém quer falar? Professor Oi, diga. Fernanda, eu estava esperando, né, não quis me antecipar, eu estava esperando o senhor colocar plano, né, de aulas aí. Eu sei que é um prazo curto, intervalo curto para abordar tantos temas, né, e de tanta importância, somente nessa atual conjuntura, mas, assim, umas questões que são expectativas, né, e até interesses meus, né? Uma expectativa, eu não sei, a minha impressão é que a gente está abordando mais a agenda verde, né? A agenda ambiental verde e menos a marrom. Eu, pelo menos, sempre fui mais interessada na verde e tenho dificuldade de compreender um pouco a marrom, a agenda marrom ambiental. E a outra questão é em relação, assim, nas políticas públicas, a gente desdobra as políticas públicas em instrumentos, processos e instituições, né? Sim. E aí eu tenho interesse em debater nesses três eixos das políticas, né? Eu sei que o tempo é curto, mas eu queria saber se, de certa forma, de alguma forma, a gente vai conseguir dialogar sobre isso, né? Porque as leis, elas estão escritas, né? Mas elas podem ser revogadas a qualquer momento, e elas são revogadas por essas instituições de acordo com os processos políticos, econômicos e sociais que a gente vive na escala local, na escala nacional ou na escala global. Então, por isso que eu acho que a primeira questão que a gente precisa é o entendimento do ordenamento jurídico e organização dos poderes, porque quem efetivamente, né, pode fazer essas alterações nas questões da legislação, né, como essa legislação é criada, alterada ou extinta, e como eu coloco essa legislação, essas políticas em prática, como eu regulamento isso, né, e como eu gero políticas. Então, a gente vai abordar, de certa forma, essa questão também. Por isso que é importante, eu acho, a gente começar nesse entendimento. Porque muitas vezes fala, não, né, a última discussão, não, eu vou baixar um decreto. O decreto, ele regulamenta uma lei. Então, ele não efetivamente diz o que a lei faz. Ele organiza, muitas vezes, a estrutura do governo para atender aquela lei. Né? Então, se tem uma lei que diz que o objetivo sei lá, um específico relacionado à parte ou um princípio, você vai organizar a sua estrutura de modo que aquilo possa se tornar palpável, né? Que é um pouquinho diferente do que se tinha, né, na época, e a gente vai falar isso também, a gente vai tocar nisso também, um pouquinho na época do regime de exceção. Por quê? Porque você tinha a características de normas jurídicas chamadas de decreto-lei. Então, o próprio Poder Executivo criava a lei e regulamentava ela, e assim não funciona hoje. Ele até pode fazer, dentro da sua responsabilidade. A gente vai ver um pouquinho isso também. Então, essas questões que tem como se trabalhar, quais são, na verdade, os instrumentos de segurança que a gente tem quando discutir uma estrutura, quando desregulamentar, né,
algumas questões, como isso efetivamente pode ser feito. Porque às vezes falar é uma coisa, fazer é outra, né? Então, como isso, qual é o poder jurídico, qual é o poder qual é as ações típicas dos poderes que são passíveis para essa questão, tá? Então vamos lá, para ver se a gente vamos começar essa discussão e a gente vai trazendo todas essas questões para aqui, para esse papo, tá? Já começando aqui nessa primeira avaliação, a gente vai falar com alguns conceitos, e aí trazendo lá do livro do Temer, que é a partir do direito, ou seja, diferentemente dos demais sistemas normativos, né, porque a gente tem diferentes sistemas normativos, né, em relação à ética e à moral, até religioso, né, existem sistemas normativos que se baseiam nesses requisitos, né, ou esses princípios que ali que estão trabalhando ou definindo esse sistema normativo. Que muitas vezes esses preceitos, né, esses sistemas, eles trabalham alinhando uns com os outros. Então você tem questões associadas à ética e à moral que se alinham ou até mesmo com o religioso, né? Várias formas. No direito, o que diferencia essas questões é que há uma estrutura escalonada de normas, ou seja, as normas, esses instrumentos, esse sistema normativo, ele tem hierarquia, certo? Eles são papéis diferentes em que se organizam esses papéis hierarquicamente, mas com um objetivo de uma unidade, tá? Então, o ordenamento jurídico é como se chama, é o nome que se dá a toda a hierarquia das normas jurídicas, ou seja, quais são as regras, quais são os princípios que a gente vai estar trabalhando hierarquicamente organizados dentro de um sistema normativo, ou seja, do que se pensa em relação a. E a gente vai ver que são 4 níveis hierárquicos que se trabalham dentro da estrutura normativa, em que é obrigatório, para que seja um bom funcionamento, a, a, a ligação entre essa hierarquia jurídicas. Tá? Cada. E aí, não só, como eu falo, nessa hierarquia vertical, porque cada norma ela vai derivar de uma outra e com uma finalidade, né, uma aplicação diferente. Ou seja, a Constituição, né, que é a principal estrutura, o papel predominante nesse ordenamento jurídico, e aquelas infraconstitucionais que se prendem à Constituição. Ou seja, as leis têm que se basear sempre na Constituição, no que a Constituição diz, né? Então, não adianta eu achar que não devia ser assim. Que está ali é o que efetivamente é como se a gente falasse, ali é a regra do jogo, então não adianta. Tá? Então, a partir dessa regra do jogo é que eu vou colocar todas essas outras estruturas normativas numa forma hierárquica, prevendo, né, uma estrutura única, mas hierárquica, né, com suas derivações e subordinações. Tá? Então, a Constituição é objeto do direito constitucional, ele ficou faltando o ano. E aí, dentro desse direito constitucional, ou seja, o Estado é uma sociedade soberana surgida de um ordenamento jurídico. O Estado ele existe porque existe um ordenamento jurídico, né, para que garanta esse Estado e essa sociedade soberana, né, cuja finalidade desse ordenamento jurídico é fazer uma regulamentação global das relações sociais de um determinado povo, fixo num determinado território, sobre um poder. Então, toda essa estruturação é o que garante a formação do Estado e está aí. E todas essas questões estão no ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico diz essas regulamentações, essas relações sociais. Não estou dizendo uma normativa, ou seja, a estrutura como um todo do ordenamento jurídico, que é uma estrutura única, mais hierárquica, ela vai garantir essas relações, não, ela vai regular essas relações para um povo num determinado território sobre um determinado poder, né?
Então, o Brasil tem um ordenamento jurídico que que garanta as suas relações sociais para o território do Brasil, né, para a população brasileira, partindo do poder público que também também caracterizado por por esse ordenamento jurídico, tá? Então, é um conjunto de preceitos distribuindo direitos e deveres, ok? De novo, qualquer momento, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, comentar alguma coisa, abram o microfone, tá bom? Existe, no questão do direito, alguns, alguns sentidos de estudo, né? Um é um estudo sociológico, né, que vai distinguir o que efetivamente a lei lá, a forma, um instrumento formal, que é a lei, e o instrumento real, como, né, é exercido esse poder. Então, a lei diz alguma coisa e como efetivamente aquilo interpretado e é executado. Isso é um estudo sociológico sobre a estrutura de direito. Outro estudo sociológico é em relação à política, né? Como as decisões políticas, né? Como as ações são exercidas perante o que está dentro do direito, da organização do ordenamento jurídico. Então, você tem esses estudos nesse sentido, tanto sociológico, como aquilo é visto e é interpretado pela sociedade, e como aquilo, no caso político, como aquilo é trazido para as ações do poder público. E o que a gente vai discutir aqui é o sentido jurídico. A gente vai se limitar ao sentido jurídico, né? Como o suporte jurídico, né, das soluções do sistema normativo, né? Como, e aí assim de uma forma bem simplificada, né? Como as coisas devem funcionar e a vontade segundo a vontade racional do ser humano, dado a partir de um antecedente, se liga uma consequente, né? Então, o que se quer dizer com isso? Um exemplo, a partir de um antecedente, tirar a vida de alguém, qual é a consequência de tirar a vida de alguém? Então, se existe um ordenamento jurídico, no sentido da organização do ordenamento jurídico, e no olhar jurídico desse ordenamento, quais são os limites, os deveres, os direitos e os deveres, e, ao exercer uma ação, qual é a consequência dessa ação? Você tem ações que, ao exercer, elas não têm consequências, e algumas sim, né? Para garantir a própria relações sociais, a vivência social, e em alguns casos, como que a gente está fazendo aqui, como são as ações da sociedade, do poder público em relação ao meio ambiente e quais as ações possíveis de serem feitas e quais as consequências dessas ações, né? Lembrando, no caso do poder público, ele só pode fazer ações que estão definidas em lei, tá? Então, no sentido do estudo do direito, a gente vai discutir aqui esse sentido jurídico, né? Do que efetivamente de antecedente e consequente em relação às ações. O que é possível ser feito, o que é dito que é possível ser feito e qual é a consequência de ações caso isso ocorra. Claro que quando eu defino as leis, a questão da regulamentação das leis é muito importante, porque a partir dessa legislação, dessa regulamentação, se vai dizer os limites impostos. Uma coisa é você, na lei, dizer, é objetivo de uma política nacional de meio ambiente, não estou lembrando se é exatamente assim, preservar o meio ambiente. Tudo bem, mas como é que eu faço isso? Então, eu preciso regulamentar, e aí, parte do ordenamento jurídico, a regulamentação do que é essa preservação, quais são quem são os responsáveis por essa preservação e quais são as consequências da não preservação. Tá? Então, de novo, o ordenamento jurídico é uma estrutura normativa hierárquica, né, em que há uma dependência entre essas estruturas hierárquicas, mas com uma visão única. Ok?
Alguma questão até agora? Não. Não? Beleza. Então vamos ver como é que é esse ordenamento jurídico, tá? Primeiro, vamos pensar nela numa pirâmide. Primeiro nível da pirâmide é o bloco constitucional, onde você tem as normas da Constituição, as normas originais da Constituição e as emendas constitucionais, ou seja, as alterações que foram realizadas na Constituição, naquelas que são possíveis de serem realizadas e que mantêm ainda o bloco constitucional, né? De todas as leis, a Constituição é mais importante. Por que ela é a mais importante? Porque ela trata justamente da elaboração, também trata várias outras questões, de como as outras leis, como elaborar as outras leis e quais são os conteúdos mínimos que essas normativas devem ter. Então, essa é o ponto principal, que está dito ali. A Constituição contém as regras de como devem ser feitas as leis e como devem funcionar os três poderes, e é importante os papéis, entender os papéis de cada um. Cada um tem um papel em relação a isso. Tem um papel que a gente vai ver, né, da elaboração da lei, você tem o papel da execução do que está na lei e você tem o papel também de julgar o que não foi cumprido, né? Então, claro, estou fazendo de uma forma muito simples, a gente vai ver com um pouco mais de detalhe esses papéis também dos três poderes que a Constituição do país define, tá? E também as divisões das tarefas, ou seja, o que é as questões da União, do Estado e do município. Sem ser chato. Ok, mas aqui a minha questão é apenas a bibliografia em relação ao direito constitucional. Então, assim, uma proposta de uma lei federal, né, que é votada, que é discutida, que é elaborada no âmbito do Congresso Nacional, ela deve ser verificada. E aí tem na Constituição, ele diz, no artigo 21 ao 31, do que compete à União, aos estados e aos municípios, né? Então, ali é a base para que a gente possa entender e ter uma hierarquia, uma estrutura normativa que vai gerar todas as outras estruturas normativas, tá? Existe na Constituição, como eu falei rapidamente, as cláusulas pétreas, aquelas que não podem ser mudadas, né? Então, e aí elas estão dispostas no artigo 60, né? Mesmo com uma emenda constitucional, uma proposta, elas não podem alterar. Como é que isso ocorre? É possível alterar? Sim, mas só com uma Assembleia Constituinte, só escrevendo uma nova Constituição, né? Então, não dá, num processo legislativo, no ano legislativo, alterar as cláusulas pétreas. O que você precisa é ter uma nova Constituição para que altere essa. Todas as outras que não estão nas cláusulas pétreas, você pode, através de propostas de emenda constitucional, fazer alterações, tá? E aí a gente vai fazer agora, sempre quando a gente for olhar essa hierarquia, a gente vai trazer alguns exemplos. E aí, para a gente não tratar especificamente do que a gente vai vir a tratar mais à frente, né, eu vou dar alguns exemplos em relação ao sistema estatístico, tá? Então, na Constituição diz, no artigo 21, que compete à União. E dentro disso, que ela diz que compete à União organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia no âmbito nacional. Então, lá diz que quem organiza e mantém os serviços de âmbito nacional é a União. Já no artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre o sistema estatístico. Então, cartográfico, geológico, nacional. Então, o que a Constituição já coloca aqui? Ela diz, bom, qualquer legislação, né, qualquer normativa relacionada ao sistema estatístico,
ela deve ser feita pela União. É responsabilidade da União fazer as leis associadas ao sistema estatístico. Como ela também diz que a organização desses serviços de âmbito nacional, ele não diz que é privativo, ou seja, que só a União possa fazer, não, mas em âmbito nacional é de responsabilidade da União. Tá? Então, aqui já te dá um primeiro passo na organização, no ordenamento jurídico, quais são as competências em relação à estatística da União e de como legislar sobre esse sistema. Né? Depois disso, existem as normas supralegais. Elas são associadas aos tratados internacionais. Né? Principalmente... Oi, diga. O 32, que é a ação privativa da União, é em âmbito nacional, certo? Sim, não, sim. Porque quando você a lei ela sempre é em âmbito nacional. Se a União faz uma lei, ela é em âmbito nacional. Sim, a União não é faz uma lei específica. É que o senhor colocou, no caso, o 22 como âmbito nacional, como se o 21 não fosse. Aí surgiu uma dúvida. Não, No a caso, diferença... Não, a diferença é compete privativamente à União. Só a União pode legislar sobre isso. É uma coisa. Beleza. Tá? O outro é competência da União organizar os serviços em âmbito nacional. Ela não pode organizar um serviço estatístico só para o Rio de Janeiro ou só para Minas. Ela tem que organizar os serviços em âmbito nacional. Como não é privativo, você pode ter nos âmbitos estaduais também a questão da organização dos serviços estaduais. Né? Então, você tem os institutos de terra e cartografia nos estados, você tem algumas secretarias específicas, algumas instituições dos estados específicos para as questões estatísticas. Em Pernambuco tem... como é que chama de Pernambuco? Eu esqueci. Bom, não vou lembrar, eu falo. Que tem essa parte também da busca dos serviços estatísticos. Tá? Mas essa questão, uma de legislar e a outra de manter os serviços. Tá? No que se refere a essa parte... Oi? Diga. Não, legal, obrigado. Tá bom? Falou. Falou. Então, no que se refere a essa parte das normas supralegais, aí existe esse segundo bloco, que são os tratados internacionais. Na Constituição, a Constituição só menciona, no artigo 5º, né, a questão dos tratados internacionais de direitos humanos, que são absorvidos pela Constituição. Tá? Então, está aqui, ó, todos são iguais perante a lei, né, sem distinção de ququalquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E aí ele fala aqui nesse sentido, no parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos representantes membros, serão equivalentes a emendas constitucionais. Então, o que fala? Então, toda a convenção, todos os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, ao serem aprovados no Congresso Nacional, por essa regra, eles são tratados como uma emenda constitucional, que está no nível hierárquico da Constituição Federal. Né? E aí, você, quando abrir, né, a Constituição pelo lá esqueci o site, Planalto, alguma coisa, depois eu vou abrir para vocês verem, lá vai dando os indicativos de alteração. Então, esse item ele foi incluído numa emenda constitucional em 2004, tá? Ou foi alterado, ou foi incluído em 2004. Tá? Então, a Constituição incorpora, por esse artigo e por esse parágrafo, os tratados e convenções internacionais de direitos humanos que foram aprovados pelo Congresso. Né? Todos os outros tratados, todas as outras convenções internacionais, eles não estão ali, porque a Constituição não fala sobre isso, mas a gente pode exemplificar alguns nessa estrutura. Tá? Como exemplo, não é uma norma supralegal, mas tentando pegar sobre a mesma linha
em relação à parte do sistema estatístico, que é os princípios oficiais, os princípios das estatísticas oficiais, né? Que a Divisão de Estatística da ONU publicou e dão quais são os princípios que as instituições de estatísticas oficiais devem adotar no seu dia a dia de trabalho, né? Ele não tem, né, esses princípios, ele não tem uma força constitucional como teria os tratados aprovados no Congresso, os tratados de direitos internacionais, mas aqui é um exemplo, né, de orientação do que seria. Tá? Depois você entra nas normas legais, ou seja, onde você tem as leis complementares ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias no âmbito do poder executivo, né, em que a lei é um ato produzido pelo poder legislativo, segundo formas prescritas na Constituição. A Constituição diz como isso, né? Gerando direitos e deveres em níveis imediatamente infraconstitucionais. Nenhuma lei pode apresentar uma controvérsia, pode apresentar uma divergência com a Constituição. Tá? E a gente vai ver que essas questões são julgadas, tudo que é associado à Constituição, com o STF, o Supremo Tribunal, o STF, Superior, meu pai, Superior Tribunal Federal, tá? Que faz é ele que dá essas análises, tá? E diz se aquela lei é constitucional, ela é divergente à Constituição, tá? Então, a gente vai ver que também que é possível, pelas medidas provisórias e para as ações atípicas do Poder Executivo, a geração de leis. Tá? Exemplo disso. É possível o Poder Executivo gerar uma lei quando essa organiza a estrutura administrativa do Poder Executivo. Então, a lei de criação do IBGE, né? Ela é uma lei do Poder Executivo, porque é uma função atípica no que se refere à organização da sua administração. Agora, uma lei sobre política nacional do meio ambiente, ela é produzida pelo Poder Legislativo. Tá? Como é que isso funciona? Tá? Isso aqui é uma estrutura que está... Eu não botar minha conta aqui, não? Eu vou botar. Isso é uma publicação do próprio Congresso que explica o processo de construção de uma lei. Né? Então, qualquer deputado ou senador, ou qualquer comissão, existem as comissões da Câmara e do Congresso, né? Ou mistas, que é do Congresso Nacional. O Congresso é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Né? Também é possível pelo presidente da República, o Supremo Tribunal, eles podem também dar propostas de legislação, de lei, propostas. Tá? Todos os projetos de lei eles começam a ser tramitados na Câmara dos Deputados, tá? Quando são apresentados por deputados, ou no Senado, quando apresentados por senadores, ou na comissão, ou na Câmara, ou no Senado, depende de quem apresenta essa proposta de lei. Depois, ou também por uma iniciativa popular, um projeto de lei iniciada pela população através de uma proposta, né, apresentada. Né, às vezes você tem aquelas questões, né, de assine, para que não mude, ou para que mude, ou que apresente. Você tem essas iniciativas populares, mas eles têm que entrar via Congresso Nacional, via Câmara dos Deputados, ou via Senado, ou nas comissões mistas. Tá? Essa apresentação, pós a apresentação, até mesmo, pode ser proposto pelo Poder Executivo ou pelo Poder Judiciário. Ele vai para as comissões. Né? Existem as comissões específicas dentro do Congresso, e dentro do Congresso de uma forma geral, e aquelas comissões que têm ações ou têm correlação direta com do que a lei aborda, elas são tratadas nessas comissões. Tá? A Câmara tem 25 comissões permanentes, né? E cada projeto é analisado por um relator e discutido
nessas, nessas comissões. Eu acho que hoje em dia a gente tem bastante, em relação a, também ficou bastante visível, a gente vê as comissões trabalhando no jornal e tudo. Eu acho que uma das principais, acho que começou bem essas discussões, né, quando algumas indicações para presidir essas comissões, como a de direitos humanos, né, ou de Constituição e Justiça, que pela indicação da presidência chamaram muita atenção, pela indicação da presidência da comissão, né? Então você pode passar por diferentes comissões, essas avaliações em que as comissões discutem dentro, né, da responsabilidade. Então o Senado tem uma comissão de meio ambiente, né, em que discute as leis relacionadas ao meio ambiente, as alterações, as propostas que estão inerentes a essa comissão de meio ambiente, tá? Existem as comissões mais específicas, especialmente essas duas, que elas precisam passar desde que, né, se tem algum impacto na parte financeira, alguma questão orçamentária, né, então você precisa passar pela Comissão de Finanças e Tributação, você vai ter essa questão financeira, se é uma lei que implica um fundo ou implica um repasse orçamentário, ou que precisa de recursos para implantar, tem que passar pela essa comissão. E se não tem nenhum impacto financeiro, mas sempre vai passar pela Comissão de Justiça e da Cidadania, né? Aquela CCJ, que também às vezes fica bem em evidência nos telejornais de hoje. Então, a partir de uma proposta de lei vinda de diferentes formas, ela passa pelas comissões para saber o mérito, pelas comissões específicas associadas a esse projeto de lei. Depois, se tiver alguma coisa financeira, tem que passar pela Comissão Finanças e Tributação. Se não tiver, tem que passar sempre pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, tá? Sempre. Feito isso, há uma questão se precisa passar por plenário ou não, ou seja, se existe alguma questão necessária de votação em plenário. Se não precisa passar dentro dessas questões, vai direto para o Senado, né? Quando passa pela plenária, existem as questões associadas, votação, tem que ter uma presença mínima, tem que ser aprovado por maioria dos votos, as alterações e as propostas dessa lei que estão apresentando, né? Tem que passar pelo Senado, desde que não tenha nascido no Senado. Se não nasceu essa proposta por um senador ou nas comissões, passa pelo Senado. Se tiver alguma alteração, volta para a Câmara, fica nesse processo, volta para a Câmara. Se tiver alguma questão, já pode. Se não tiver nada, já passou pelo Senado, vai para a presidência fazer, que é as questões associadas a... Eu estou aqui falando aqui, esqueci de andar aqui com o slide. Então tem essa questão, se estiver tramitado na Câmara, segue para o Senado, se voltar, se tiver algumas alterações, volta. Então você tem esse processo de debate e de relação entre a Câmara dos Deputados e o Senado. É importante ressaltar, não sei se eu botei isso mais à frente, a principal diferença em relação ao Senado e à Câmara dos Deputados. São representações distintas. Os deputados representam uma população. Eles estão distribuídos por estado, não é proporcionalmente, porque tem degraus e faixas, né? Tem faixa da população dos estados. Então você tem e isso a Constituição também define. Então você tem a quantidade de deputados. O estado é baseado na sua população, com algumas regras. Já o Senado é a representação do estado, ou seja, é uma quantidade fixa de senadores por estado. Então, mesmo que, eu não sei qual, se é o Acre, eu não sei, é o Amapá, qual é que tem a menor população, eu não sei. Se é outro estado. O estado que tem uma menor população, ele tem uma quantidade menor de deputados.
Mas em relação a senadores, ele tem a mesma quantidade de senador que São Paulo, que tem uma maior população. Tá? Então, os deputados têm um olhar, ou deveriam ter, né? Um olhar relacionado à representação da população e o Senado à representação dos estados. Né? E vai depois para a avaliação da Presidência da República no que se refere a sancionamento sem veto, né? Se o presidente sancionar, ratificar o projeto, ele se torna lei e é publicado no Diário Oficial. Né? Mas o presidente pode vetar parte dele ou ele todo. Então, quando ele faz ele sanciona com veto, né? Ele pode vetar alguns trechos a partir, né, dessa sancionamento virar lei, e os vetos voltam para o Congresso, quem sabe às vezes até para, em alguns casos, em sessão conjunta. Né? Se os vetos forem mantidos, a lei fica como está. Né? Então, às vezes, você vai ver lá, em algumas leis, quando você abre, um inciso está lá, vetado. Então, houve um veto, isso voltou e o Congresso aceitou esse veto. Né? Mas você pode também derrubar os vetos, e aí passa do jeito que estava anteriormente, sem o veto. Tá? Então, esse é o processo da geração da lei. Vocês Professor, viram, não é um processo... Oi, diga. professor, é uma dúvida que eu sempre tive. Um poder de quebra, de derrubada do veto, isso não tira ou diminui o poder de ação da presidência? Depende. Não é responsabilidade do Poder Executivo legislar. Não é responsabilidade dele. Não é a função típica do Poder Executivo legislar. Então, não é uma questão de quebra desculpa, não sei como é que eu esqueci o termo que você usou. Foi o poder, né, a ação do Poder Executivo. Não é função típica dele fazer isso. Tá? Mas ele participa porque ele tem uma questão de transformar essa lei em ação, que é a regulamentação mais à frente dessa lei, mas perdão, não é função típica dele, entendeu? Então não é com esse olhar, ok? Entendi. Oi, diga. Uma dúvida que ficou aqui, eu não sei se foi falado isso e eu não peguei, mas depois que passa por análise de constitucionalidade, o que define se ela precisa ir para o plenário ou não? Assim, eu não consegui pegar o se foi dito, eu não pesquei aqui. Assim, por que algumas vão direto para o Senado e outras, essa parte eu não consegui. Tá aqui, ó. Se forem aprovados por todas elas, vão direto para o Senado. Ou para a sanção presidencial, depende de onde ela nasceu, de onde ela está. Né? Se forem aprovados por algumas ou rejeitadas por outras, ou seja, quando você não tem unanimidade entre as comissões. Eu posso ter pulado essa parte. Entendeu? Então, quando você tem uma comissão aprovou, uma comissão rejeitou aquela legislação. Então, opa, peraí, tem um impasse aqui. Então, vai para o plenário ser discutido. Tá? Não, todas as comissões disseram que está ok, então não precisa passar no plenário, entendeu? Agora fez mais sentido, obrigada. Tá bom? Ok, pessoal? Então, né, como a gente estava falando, não é uma coisa muito trivial, mas lembrando, né, que um processo de criação de lei, ele vai apresentar direitos e deveres para a sociedade, para o poder público, então ele precisa ter essa discussão. Se vocês olharem e fazerem uma visão uma análise da visão desse processo, existe por trás disso uma questão política muito forte, mas que é parte do jogo. Né? Então, os representantes do governo, né, como se tinha até falado, mas se vetar, não quer. Não, você tem os representantes, né, do governo nas comissões, nos setais, representantes dos partidos, que já vão, nesse processo de discussão, trazer essas visões também que o Poder Executivo
tá já nesse. O Poder Executivo não recebe assim, opa, vi agora, meu Deus. Isso não. Ele tem os representantes dele, né, dentro do Senado e do Congresso, que já vão fazendo esse processo todo, mas nem sempre é a vontade da grande maioria ali, mas passa pela avaliação da Presidência da República, mas podendo vetar, o Congresso aceitando ou não esse veto. Tá? Claro, existem outras questões, ou seja, medidas provisórias, que tem uma questão direta de aquele antigo, quando eu falei, né, aquele decreto-lei, a gente vai ver também quando chegar mais à frente na incorporação de leis anteriores à Constituição, aquele modelo de decreto-lei, eles são incorporados hoje como medidas provisórias, só que eles são provisórios, então para ele se tornar lei existe, né, procedimentos e prazos para serem exercidos. Então, aqui está o link para onde tem toda essa estruturação, essa explicação, tanto para a medida provisória, que é uma ação do Poder Executivo, né, para legislar por um período provisório, né, mas que precisa passar pelas questões do Senado também e da Câmara, e do plenário da Câmara, e a proposta de emenda constitucional, como as propostas de emenda constitucional podem ser também tratadas e chegar a uma alteração nessa legislação maior que a gente tem, desde que elas não sejam alteradas daquelas cláusulas pétreas que não podem ser alteradas, exceto, né, para uma nova Assembleia Constituinte. Tá bom? Exemplo aí, se a gente pensar nessa questão, né, ainda como exemplo, existe, a gente viu lá, né, os artigos na Constituição que falam sobre os serviços de estatística e o sistema estatístico. A gente viu alguns protocolos internacionais que não são normas supralegais, porque só a norma supralegal é aquela que está prevista na Constituição, que pode ser incorporada perante aquela regra, e normas legais. Então, um exemplo é uma lei que dispõe sobre a fundação do IBGE. Né? Essa lei até, como exemplo, ela é uma lei do Poder Executivo, porque ela organiza a estrutura do Poder Executivo. Né? Então, você tem aqui um exemplo dentro dessa lei, o artigo 5º, né, que institui o Plano Geral de Informações Estatísticas e Geográficas como instrumento de orientação e coordenação das atividades de produção de informações destinadas à consecução do objetivo constante no artigo 2, ou seja, o objetivo do IBGE ele é orientado e coordenado a partir de um Plano Geral de Informações Estatísticas e Geográficas. As informações que constam no plano, né, que se refere à estatística, são de responsabilidade do IBGE, podendo este, por assegurar a sua exatidão, né, ele vai fazer o processo todo de produção com órgãos sob a sua coordenação técnica, não só a orientação e a coordenação deste plano. Eu não sei se alguém aqui já viu, já participou, também dentro, né, e a gente vai ver, o IBGE realiza as CONFESs e as CONFESTs, que são as conferências, né, para os usuários de informação estatística e usuários de informação geográfica. E dessas conferências que saíam os planos gerais. Mas isso, como é feito, isso não é apresentado na lei. Ele diz que tem que ter o plano, que vai ser um instrumento de orientação e coordenação, que as informações constantes no plano neste plano aqui, compreendidas nas competências dos órgãos sobre a sua coordenação técnica, seja uma relação entre os demais órgãos, mas ele não diz como fazer. E isso vem na sua última base, ou seja, nas normas infralegais, as normas que são os decretos regulamentadores, as instruções normativas e portarias. Tá? E, como eu falei, são da parte hierárquica. Você tem as relações hierárquicas, onde você tem a Constituição que diz o que tem que ser feito e quem pode fazer, a legislação que vai
definir as políticas, as ações que vão, os objetivos, os princípios desses assuntos, e você vai ter uma lei, vai ter uma estrutura infralegal, que são as normas, os decretos, como realizar isso. Então, Professor, oi. a título de curiosidade, o IBGE existe desde 38, mas aí o senhor mostrou uma lei de 78. O que mudou nessa lei em termos práticos? Então, o IBGE você tem alterações na legislação. Então, você tem aí em 73, até quando cria a fundação IBGE, né? Você altera o Instituto, e você pode fazer isso, né? Você tem leis que vão alterando, né? Então, você tem lá de 36, que efetivamente cria um Instituto, e ele passa a vigorar em 38. Existe uma de 47, se eu não me engano, não sei, e agora a de 73. Tá? É a que está em vigor, que fala sobre a estruturação do IBGE. Como você tem de outros órgãos, né? As alterações, para fazer isso, você tem todo aquele processo de alteração e publicação de uma nova legislação. Tá? Se comparar, aí teria que comparar a estrutura. Eu nunca fiz essa comparação entre a anterior e essa. Tem a mudança do nome, da composição estrutural jurídica do IBGE, mas esse processo evolutivo da legislação. Tá? Ok? E as normas infralegais é o veículo, aí sim, esse é o veículo, né, do presidente da República, que é o decreto. Né? Que é por meio desse instrumento, ou seja, dos decretos, que exerce as suas principais funções jurídicas. Então, Política Nacional de Meio Ambiente diz que tem que ter um Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então, você tem um decreto que cria o CONAMA, com a composição, a estrutura e assim por diante. Ele regulamenta o que está na lei. A gente vai ver, quando começar a discutir as leis, que tem lá artigo tal, regulamentado por decreto tal, tal, tal. Ok? Então, assim, essa é a estrutura que se tem para regulamentar as leis, botar as leis para funcionar, né? E isso é também normatizado pela Constituição. A Constituição confere ao presidente da República as formas de viabilização da aplicação da lei, ok? Se torna ela operacional, torna aquela lei operacional, tá bom? É um ato da administração, do Poder Executivo, tá? Então, dentro desse exemplo, que a gente continua, existe um decreto de 73 que regulamenta a lei, né, de 68, modificar, olha aqui, ó, tá vendo? Regulamenta a lei de 68 que foi modificada pela lei de 73, tá? Então existe uma lei em 68 sobre o IBGE e essa lei modifica essa outra lei aqui, né? Sobre a obrigatoriedade, desculpa, essa é a lei sobre a obrigatoriedade de prestar informações necessárias para a política nacional, pelo Plano Nacional de Estatísticas Básicas e Plano Geral de Informações Estatísticas e Geográficas. Isso aqui era regulamentado, era definido pela lei, foi modificado pela essa lei de 73, a 5.878, e é regulamentado pela lei 73.000. Tá? E diz, o IBGE obterá informações mediante. Aí vem várias questões que diz quais são as formas de obter essa informação. Os prazos para prestação de informações serão fixados pelo IBGE, comunicado por escrito ao informante. Considera-se infração. Aí vai dizendo quais são as infrações. A lei não diz. A lei diz que tem que ter um plano nacional de estatísticas e geografia que tem esses objetivos e essa finalidade. E o decreto diz como é que eu vou implementar isso. É um ato administrativo que implementa, que faz a lei ser executada. Tá? Então, você tem várias questões, considerando as infrações, como o IBGE obterá informação, o infrator ficará sujeito à multa, ele vai dizendo todo o processo. Por que isso? Porque a alteração de lei, porque isso já é uma ação, a lei já diz que é responsabilidade do IBGE fazer isso,
O IBGE é componente do Poder Executivo e o responsável, né, o chefe do Poder Executivo, gera decretos que são direcionados para organizar essa estruturação da administração, né, administrar o que é proposto pela lei. Tá? Então, é importante aqui, né, dentro desse resumo, você tem uma comissão que fala, isso aqui é só para efeito ilustrativo de orientação que as leis podem adotar, não é obrigatória e não se torna, essa que não se torna uma nova supralegal por estar na Constituição, por ser considerado uma emenda constitucional, como é o Tratado de Direitos Humanos, tá? Mas ele pode se pegar para orientar para a geração das leis e a organização administrativa para a execução dessas leis, pelos decretos, instruções normativas e assim por diante. Cada comando normativo encontra respaldado no superior. Então, esse decreto ele vai regulamentar uma lei e essa lei regulamenta algum artigo da Constituição. Ok? Professor, no caso do segundo, não necessariamente respaldado, mas orientado, certo? Não, o único que é respaldado é aquele que está lá dos direitos, os tratados de direitos humanos. Porque a Constituição define que esses, ao serem aprovados pelo Congresso, são considerados uma emenda constitucional. Tá? Aqui eu botei só de exemplo, não é uma norma supralegal, só de exemplo por essa linha temática. Tá? O único que efetivamente é uma norma supralegal, que pode virar uma emenda constitucional, são aqueles relacionados. Esqueci o artigo. Não lembro o número do artigo da Constituição, que eu falei anteriormente, que está lá na Constituição dizendo, olha, tudo que se trata sobre direitos humanos, não sei o que, ao serem aprovados por aquela regrinha lá no Congresso, eles são considerados uma emenda constitucional. Uma emenda constitucional é parte da Constituição, tá bom? Tá bom. Alguma questão que vocês queiram falar antes da gente entrar na organização dos poderes? Por enquanto, não. Ok. Então, vamos lá. Organização dos poderes, ou seja, né, para que a gente possa entender não só o ordenamento jurídico, as responsabilidades também de cada um, né? Porque assim, não, mas o poder executivo não deveria. Vamos na regra do jogo, tá? Qual é a regra do jogo? E a regra do jogo está onde? Na Constituição, tá? Se tem falhas, se não tem, aí assim, aquelas que têm falhas que podem ser emendadas, elas podem ser emendadas, tá bom? Então vamos lá. Na organização dos poderes, no primeiro artigo da Constituição, fala: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal. Então o Brasil é uma república federativa. Ele não é apenas a União, ele é também pelos estados, municípios e Distrito Federal, numa único ente, que é a República Federativa do Brasil, né? É constituído um Estado democrático de direito e tem como fundamentos, aí tem os fundamentos: soberania, cidadania e assim vai, né? E o parágrafo único diz: todo poder emana do povo, que exerce por meio dos representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, quando você fala, não, se o povo decidir, quem decide pelo povo é a regra do jogo que está na Constituição, são os seus representantes. Aqueles representantes diretos, eleitos diretos, que são os deputados que representam diretamente a população, ou aqueles representantes dos estados, que são os senadores, tá? Como a Constituição apresenta. E aí você pode ter outras questões de formas direta através dos... me fugiu. Né, daquelas votações... meu pai. Iniciativa popular.
Mas como é que fala mesmo quando teve lá o desarmamento, quando teve se era Plebiscito? Plebiscito. Os plebiscitos, perdão, me fugi. São os plebiscitos, claro, não, né? Então você tem essas questões que são indicadores para os representantes, tá? Não significa, e aí tudo isso está ordenado na Constituição. Então, na dúvida de como é o funcionamento, a Constituição vai dizer, e se a Constituição disser que é responsabilidade no legislar sobre algum determinado assunto, vai ter uma legislação que vai falar sobre aquilo, tá? Então, o povo é representado através de seus representantes, né? Através dos deputados, no âmbito do governo federal, e a gente vai ver nos deputados estaduais e nos vereadores também nas questões associadas nos níveis estaduais, estadual, municipal e o Distrito Federal como um ente separado, mas nesse sentido, tá? Os poderes que a gente vai ver, eles são unidades de diferentes órgãos e independentes uns dos outros, e a gente vai ver como isso se torna independente a partir dos poderes legislativo, executivo e judiciário, ou seja, legislar, administrar e julgar, tá? Então, como é que esses poderes são independentes e harmônicos? O que diz a Constituição que garante isso, né? No legislativo, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por qualquer de suas opiniões, palavras e votos, tá? E é de consenso quando isso não infringe nenhuma questão constitucional. Então eu posso falar o que quero, desde que não infrinja nada constitucional. Mas eles têm isso para que você não tenha nenhum tipo de ação dos outros poderes em relação aos legisladores, aos deputados e aos senadores, né, no ato da sua atividade. Certo? Claro que existem as ações políticas, os acordos políticos. Aí é um acordo em que o deputado ou senador, né, realiza, mas ele não é obrigado, não é uma coisa que ele seja punido por qualquer, ou que ele faça alguma coisa que ele seja punido no âmbito, né, da organização dos poderes. Tá bom? O executivo, então o poder executivo é exercido pelo presidente da República e auxiliado pelos ministros, então compete privativamente ao presidente. Ninguém pode fazer isso além do presidente, que é exercer com auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração federal. Tá? Então esse é dele, isso garante a independência dele. Da mesma forma que o legislador pode pensar, falar e trabalhar, emitir seus votos, principalmente os votos e as opiniões, sem nenhuma restrição, sem nenhum julgamento, desde que não fira a Constituição, o Executivo ele é privativamente dele a questão da administração, né? Então, se ele quiser fazer as ações relacionadas à administração, é de responsabilidade dele e possível dele, tá? Aí ele só não pode fazer isso, de novo, se furar a Constituição, né? Se a Constituição disser que nenhum ministro pode ser nenhum ministro com outra nacionalidade, não sei, estou chutando alguma coisa aqui, né? Ele não pode nomear, né? Mas não está lá na Constituição, mas a Constituição diz que vai ter que ter uma lei que regulamente, né, o perfil ou a característica do ministro. Não estou dizendo que tenha, tá? Só estou dando um exemplo aqui. E aí ele tem que seguir aquilo ali. Mas a parte administrativa é de responsabilidade privativamente do presidente da República. Tá? Tem um exemplo aí que pode ser estudado, que foi o caso da nomeação do Lula, né, em 2016. Dentro dessa. Sim, então você tem. Exatamente. Bem lembrado. Teve também a da. Como é que é o nome? Que era a filha do Roberto Jefferson, Cristiane Brasil, não é isso? Que também ela foi indicada para ministro do Trabalho no governo Temer. E teve um outro, Cristiane Brasil. Então, privativamente, sim, desde que não fira questões constitucionais. Então, há alguma coisa na Constituição
que impossibilita algum cidadão, não importa qual, exercer o papel de ministro, né? Se existem essas questões, né, ok. Se não existe, ou seja, nada diz na Constituição que uma desses, aí a gente teria que pegar, eu não vou me detalhar, porque eu teria que pegar efetivamente que está ali dizendo e quais são os pareceres em relação a isso. Fora isso, não é privativamente, é de escolha e responsabilidade do Poder Executivo, né, do Presidente da República, essas nomeações e as ações. Aí eu estou falando, a gente está falando especificamente de nomeação, mas qualquer outra ação, ou seja, dividir uma instituição, mudar composição, isso é exclusivo do Executivo. Já o que garante ao Judiciário, né, essa independência ele não tem o julgamento dele, não importa qual o julgamento dele, ele nunca será penalizado em relação à demissão, né, a ser retirado de um lugar e mandado para o cafundó do Judas ou perda salarial, né, de modo que ele não sofra por questões de voto ou essas ações. Tá? Isso tudo é desenhado na Constituição. Então, se a gente for lá no artigo 53, você vai ver como é que vai funcionar o Legislativo, do 76 ao 84, o Poder Executivo, e o artigo 95 do Poder Judiciário. Isso vai garantir a independência dele. Tá? Professor? Diga. Em tese, a única pena do juiz é a aposentadoria compulsória. Mas, assim, eu acompanho há alguns anos essas discussões, né? E, ultimamente, a gente tem ouvido falar muito sobre o impeachment do juiz, né? Agora está falando do... Esqueci esse juiz de São Paulo agora, que foi nomeado pelo Temer, magistrado. Sim, mas isso Alexandre. existe, o Alexandre de Moraes, existe essa figura do impeachment do juiz? Aí a gente tem que olhar na Constituição, né? Ou na legislação, ou na indicação da Constituição de uma necessidade de regulamentação. Tá? A gente teria que olhar lá na Constituição se o artigo 95 fala sobre alguma coisa disso, ou se as questões de responsabilidade, porque assim, existe uma questão associada à responsabilidade, ou seja, o juiz nunca vai ter deposto, mas ele também não pode fazer assim nenhum crime. Então você tem as questões relacionadas a isso, mas só que a gente tem que olhar lá, e a gente pode abrir a Constituição e olhar o que efetivamente se fala sobre isso, ou se a Constituição diz que, como a gente viu ali naquele outro exemplo, as ações, penalidades serão previstas em lei. E aí qual é a lei que regulamenta isso? Tá? Mas a gente precisa ver. Daqui, assim, de primeiro, eu não sei. Teria que olhar lá na Constituição. Pode ser que a gente possa procurar isso aí, quem quiser, no livro do Temer, né, que fala sobre direito constitucional e aborda tudo. Eu vou passar o link depois para vocês, tá bom? Então, assim, tem que ver o que está escrito. É a regra do jogo, de novo. Tem que ser a regra do jogo. Tá? Bom, e aí a gente tem as funções típicas que a gente falou um pouquinho já, né? Então, do Poder Legislativo, é a produção de normas infraconstitucionais, né? Geradoras de direitos e obrigações tipificadas no artigo 59 da Constituição. Com exceção das medidas provisórias e das leis delegadas, que são do Poder Executivo. Também a função a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Poder Executivo. Ele é um fiscalizador do Poder Executivo, também previsto na Constituição, também previsto na regra do jogo. Tá? Então, qualquer um que venha a ocupar qualquer um dos cargos do Legislativo, do Executivo e do Judiciário tem que saber que é essa a regra do jogo. Certo? Existem algumas funções atípicas em que não sejam da posição de normas e sim, também são previstas. Né? O poder legislativo ele também tem questões administrativas no âmbito da sua ação. Tá? Então, qual é a disposição de cargos e tudo dentro do poder legislativo. Né?
Então, você tem aí os artigos também da Constituição Federal que fazem essa regulamentação, essa regra do jogo. Também é responsabilidade como está na Constituição, não é porque eu acho que tem que ser assim, não. Está lá, né, o artigo 51, julgar, e aí na parte judicial, na parte, né, também atípica, mas que faz parte, não é típica dele, mas tem responsabilidade dele, julgar quando decide a respeito dos crimes de responsabilidade do presidente. Olha aqui, ó. Crimes de responsabilidade. Então, onde tipifica? Aquilo que você estava perguntando, né? Onde tipifica a responsabilidade, os crimes de responsabilidade do presidente da República, dos ministros, do Supremo Federal e da Procuradoria-Geral da República, bem como dos ministros de Estado. Ou seja, eles, ao serem cometidos de crime de responsabilidade, a gente tem que ver a tipificação dos crimes de responsabilidade que existem, né? São julgados pelo Congresso. Então, você vê aqui, ele tem a sua função legislativa como típica, mas ele tem algumas atípicas, administrativa e judiciária. Tá? A mesma coisa para o executivo. Né? Função típica do executivo: executar a administração, conferir o preceito na lei, sempre na lei, conforme o artigo 76 a 91 da Constituição, ou seja, desenvolvendo as suas atividades infralegais, ou seja, os decretos que vão regulamentar a administração, certo? No caso do Brasil, né, o presidente acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo, todos, né, conforme artigos da Constituição Federal que definem esses papéis. Quais as funções atípicas? A possibilidade de expedição de atos, né, de leis, de medidas provisórias. Então, o governo pode exercer medidas provisórias, ou seja, a lei com medida provisória que tem todo o trâmite para isso. Né? E também participar das questões legislativas com a iniciativa de sanção e veto, né, e promulgação das leis. Tanto é que quando você pega uma lei, está lá o presidente da República com o Congresso, sempre tem essa atividade conjunta. E do judiciário, né, exerce a jurisdição consistente no que se diz dizer, né, o direito aplicável, ou seja, aplicar aquele direito, dizer se aquilo que foi executado, lembra? A gente viu anteriormente o antecedente e a consequência, ele julgar se efetivamente aquele antecedente tem alguma consequência, né? E também é uma questão de controvérsia, quando cada um diz uma coisa, o Poder Judiciário vai dizer o que efetivamente é, né? Sendo uma questão definitiva. Claro que você tem as instâncias, mas é um poder definitivo. Nenhum outro pode alterar a partir da decisão do judiciário. O que você tem são os trâmites possíveis para isso. Né? Então, são primeira instância, segunda instância, terceira instância e o STF. Tá? Mas ele também tem funções atípicas. Ele vai legislar e editar rendimentos internos também, conforme o artigo da Constituição Federal, vai administrar e organizar os serviços auxiliares do Poder Judiciário. Então, você tem as funções típicas e as funções atípicas. Tá? Não significa que na função atípica ele pode fazer qualquer coisa dos outros poderes. Não, é dito também o que é possível ser feito. Então, você tem as funções típicas, que são de responsabilidade deles, e as atípicas que também são tipificadas. Tá? Não é, então a função atípica dele é legislar, ele pode fazer. Não, ele pode fazer através das medidas provisórias, no caso do Poder Executivo, e tem todo um trâmite de produção e de validação e de até transformação daquela medida provisória numa lei. Tá ok? Alguma pergunta até aqui? Bom, a gente vai entrar agora na organização dos poderes do Estado. Eu acho que a gente podia, pelo adiantar da hora, a gente pode deixar isso para a próxima aula, até para a gente ter um tempinho para a gente conversar um pouquinho sobre o que a gente discutiu até aqui. Né? Então, faltam poucos slides, mas faltam 2 slides, eu vou passar rápido e qualquer coisa de vocês
organiza. Então, só para a gente entender essa organização, ou seja, no âmbito federal você tem o Congresso, né, formado pela Câmara dos Deputados e o Senado, também representa a partir dos artigos, é a representação do povo, e há o artigo 12 que fala sobre o povo, né? E também o Senado, representando os Estados e o Distrito Federal, conforme o artigo 46. O Poder Executivo ele é feito pelo presidente, o vice-presidente da República e os ministros de Estado, e o Poder Judiciário, no âmbito federal, né, o Supremo Tribunal Federal, e a terceira instância, que é o Supremo Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Eleitoral, Militar e o Tribunal Superior do Trabalho, conforme também a Constituição. Todas as questões têm os seus respaldos na Constituição. Isso está lá, a organização, como é feito toda a organização jurídica, ordenamento jurídico do país está na Constituição. Isso a gente já viu, né, na composição, e aí você tem, né, isso no âmbito federal, mas, como a gente viu, a República Federativa do Brasil ela é formada pelos estados, municípios eles têm, não é só o federal, né? E aí a Organização Política e Administrativa do Brasil compreende a União, Estados, Federal e municípios, todos autônomos em termos desta Constituição, ou seja, de como a Constituição diz isso. Nesse sentido, também há uma estruturação para isso, ou seja, você tem a Assembleia Legislativa, que são os deputados estaduais, também previstos no artigo 27 da Constituição. Você tem as câmaras municipais, que são os vereadores, também presentes na Constituição através do artigo 29, que são o poder legislativo, tanto do Estado, do município e também do Distrito Federal, que são os deputados distritais. No Poder Executivo, a mesma coisa, a gente sabe, né? O governador, o vice é o que a gente tem mais, né, contato, vamos dizer assim, governador, vice-governador do Estado e os secretários, a mesma coisa para os municípios, a mesma coisa para o distrito. E também no Poder Judiciário, ou seja, você tem uma justiça, um Tribunal de Justiça no âmbito estadual conforme, né, a Constituição, tudo é descrito na Constituição, no Distrito Federal, mas não há um poder judiciário no âmbito municipal. Tá? Então, você tem as instâncias, né, a primeira instância, depois a instância regional, a terceira instância, que é a federal, e a última, que é o Supremo Tribunal Federal, no âmbito judiciário. Tá ok? Professor, Diga. o procurador do município ele fica como que figura dentro dessa organização? Seria do Ministério Público? Sim. E aí ele vai, né, é o Estado que dá essas garantias. Né? Os tribunais de justiça estaduais que fazem esse papel, né, de julgamento, qual é a consequência por um antecedente, que faz o papel de definir, de minimizar conflitos nos tribunais estaduais dos municípios. Então, é nesse sentido que o Poder Judiciário faz no âmbito dos municípios, é o poder estadual. E aí, se for lá na Constituição, lá no artigo 125, vai estar essa estruturação. Né? Uma das questões que a gente pode trabalhar, ou seja, para você ver, né, a divisão estadual dos municípios, né, a divisão estadual, perdão, os limites, as leis dos municípios, a lei de criação dos municípios, ela é feita no âmbito estadual, onde você tem a Câmara dos Deputados fazendo toda a parte de legislação e você tem apoio da parte do Poder Executivo, das secretarias, né, na componente administrativa e técnica dessa legislação. Tá? Ok? Perguntas? Professor, aproveitando essa questão toda burocrática, eu vou fazer uma pergunta burocrática. Como é que serão as avaliações dessa disciplina? As avaliações? Bom, o que assim, eu estou pensando e organizando, né? A gente vai ter alguns... Já na próxima aula a gente já vai ter uma atividade, tá? Em que vocês vão... Não tem jeito, vai ser um pouquinho de um trabalho em grupo,
em que vocês vão apresentar observações. Então, já adiantando, essa primeira atividade vai ser sobre unidade de conservação. Como é que as unidades se organizam, algumas que vocês vão trabalhar, seus planos de manejo, se existe legislação, o que que a legislação faz é vocês debruçarem em algumas unidades de conservação, né? Porque a gente vai estar trabalhando na próxima unidade. Agora a gente já vai, quando a gente destrinchar a Constituição, a gente vai começar destrinchando a Constituição, uma das primeiras questões que a gente vai bater vai ser com a unidade de conservação. Então, na próxima aula. E aí a gente vai organizar isso de modo que vocês vão fazendo discussões, vão apresentando, a gente vai debatendo e as avaliações vão sendo dessas apresentações, né, desses trabalhos que vocês vão estar realizando em cima de análises. O último vai ser um pouquinho diferente, mas vão ser atividades que vão ser passadas principalmente, né, num olhar sobre a legislação, num olhar sobre o que se diz sobre um determinado assunto, e a gente vai finalizar trabalhando tentando trazer alguma coisa real, ou seja, dentro de algum projeto, dentro de alguma questão, o que eu preciso observar e trabalhar em relação à legislação, qual é o olhar da legislação para aquela atividade. Mas vão ser atividades, algumas em grupo e algumas individuais. Provavelmente a última vai ser puramente individual. Beleza, professor. Aí, se nessa organização, se puder colocar essas datas, assim. Eu estou falando isso porque a gente tem muitas disciplinas, né, com muitas atividades, Sim. e cada uma, tipo, tem professor que coloca essas atividades em grupo, outras individuais, então é mais uma forma da gente poder se organizar para ter um aproveitamento melhor. Se possível também disponibilizar assim o indicativo, né, dessas legislações que a gente vai trabalhar, porque eu acho que a maioria gosta de dar uma olhada antes da aula, né? Porque aí acaba que a gente consegue ter uma discussão melhor, e ainda mais, tipo, eu não tenho um conhecimento grande sobre essa parte, então acho que seria interessante para, enfim, fomentar o debate e tudo mais. Só uma sugestão mesmo. Tá, então vamos lá. Como eu tinha falado, até queria acabar um pouquinho antes para a gente poder tratar sobre isso. Então, como eu falei, até falei no início, ou seja, o próximo que a gente vai ler, perdão, a próxima unidade que a gente vai trabalhar vai ser sobre o SNUC, né, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Então, assim, é importante que você não fique... O que acontece? Né? Essa ainda teve aqui umas figuras, algumas coisas assim. É texto, é uma análise da legislação. Então, está um texto ali dentro que diz. Então, se possível, vocês verem ali aquela estrutura, ou seja, depois a gente vai falar sobre Política Nacional de Meio Ambiente, depois a gente vai falar sobre licenciamento ambiental, Código Florestal e como é que fala? E a parte de consequências e outras questões relacionado a Lei dos crimes ambientais? A lei de crimes ambientais na última unidade. Então, assim, se vocês isso já puderem, né, seria muito bom até para a gente ter uma dinâmica. Né? Então, na próxima, o que vai acontecer também? Na próxima aula, se vocês forem lá, se vocês já pegarem lá o slide da próxima aula, já tem até divisão de grupo que eu fiz. Tá? Claro, vocês podem fazer alguns ajustes? Podem. É só que eu tentei fazer isso para não botar um grupo só com geógrafo, né? E um grupo... Então, eu tentei misturar um pouquinho isso, né? Aleatório, nada também que tem que ser super rigoroso. Mas ali já tem um indicador para o que vocês vão fazer. A minha ideia é que a gente consiga fazer essas questões também em aula. Então, a gente fazer uma discussão em torno de meia hora, certo? Sobre aquela legislação, porque senão fica uma coisa, de novo, muito maçante. Eu vou abrir a legislação, a gente vai ficar vendo, né? Então, é fazer os principais pontos em relação a essa primeira meia hora. Vocês têm uma hora para discutir e uma meia hora para apresentar, ou meia hora para discutir, uma hora para apresentar, porque senão não vai dar tempo, alguma coisa nesse sentido. Não faz mal se ficar alguma coisa para a próxima semana. A gente vai organizando essas
essas datas, para que vocês possam, nesse processo, já estarem fazendo essas apresentações no próprio ambiente da aula, em que a gente pode estar conversando de uma forma, um debate um pouco maior. Tá? Então, as avaliações vão, claro, e a final, que aí, normalmente, da última aula, mais 2 semanas, alguma coisa assim, tem que ver, vocês fazem aí os trabalhos individuais com os temas que eu vou disponibilizar. Então, eu vou disponibilizar um tema sobre um determinado... Pode ser uma reportagem que saiu sobre um determinado assunto, sobre uma questão ambiental, e aí, claro, uma avaliação com um olhar sobre a legislação. Não pode ser só um olhar diferente disso. Entendeu? Então, isso. A gente já tem os temas definidos. Todos esses temas têm legislação, elas estão ali, é fácil de achar essa legislação. Na próxima, a gente já vai ter uma unidade de aula, uma unidade de atividade, você já sabe. Então, é importante, pelo menos para a gente otimizar esse primeiro momento, vocês terem essa leitura. Ok? Tudo bem? E, Bosco, você vai utilizar o Moodle para isso? Porque para a gente não apareceu, bem, pelo menos para mim não apareceu ainda lá a disciplina. Ah, peraí. Sabe o que foi? Ontem eu fiquei até tarde fazendo isso. E eu esqueci de uma coisa básica, que foi liberar. Depois, quando você abre a aula, se você não perceber, o professor no Moodle tem disponibilizar, botar o Moodle visível para os alunos. Então, ontem eu botei as aulas de hoje, botei umas outras coisas, botei uns links, mas não abri para vocês. Cara, mil perdões, eu vou fazer isso lá. Porque senão, assim, se você não abrir, vocês não veem. Está tudo aqui, mas eu tenho que dar autorização para vocês. Eu vou fazer assim que acabar. E eu queria só ver uma coisa rápida, que eu sei que já está no limite da aula. Eu estou com um problema no horário de quinta-feira, tá? Porque eu não sei qual foi a bobeira que eu dei ou que a graduação deu. Eu estou com uma aula lá no curso de graduação no mesmo horário. A minha pergunta é se a gente pode fazer as aulas de quinta-feira às sextas, depois da aula do Fernando. Pensem, senão eu tento fazer uma outra organização e aí passam, aí os representantes falam comigo. Mas a ideia é essa, se a gente pode passar essa aula de quinta, só essas duas, é a aula 3, aula 2 e a aula 4, porque a 5 e a 6 são as terças-feiras, para sexta, tá bom? Mas não precisa me responder agora, é só até quinta-feira, senão eu tento fazer uma outra ação com uma outra possibilidade. Aí eu vou liberar exatamente agora também o uso lá no Moodle, que eu não devo ter liberado. Mas já está lá, unidade 1 e unidade 2, essa apresentação da disciplina quando eu mostrei, e algumas questões que eu vou colocando lá, tá bom? Ok. Não vou me adiantar muito, hoje a gente não pode se adiantar muito, porque vocês têm aula depois, né? Diferente das outras que a gente ainda podia entrar quase até meio-dia, até quase até 1h da tarde. Tá? Então, pessoal, obrigado. Eu vou parar aqui a gravação. Tá?